E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E hoje eu vou comentar as minhas expectativas para a série de The Witcher, da Netflix. Bem, eu conheço bem esse universo. Eu tenho todos os livros, tirando o prólogo que saiu agora, que o último, né, que saiu, escrito pelo Sapkowski. Para quem não sabe, The Witcher não começou nos games, começou nos livros, né? São livros da década de 90, né, se eu não me engano. Eu vou trazer um especial falando de detalhes de forma mais técnica dos livros, mas o jogo foi o que popularizou esses personagens e essa série. Os jogos da CD Projekt Red, The Witcher 1, The Witcher 2 e principalmente The Witcher 3, que foi ganhador de jogo do ano, no ano que foi lançado e tudo mais. Esse aí, cara, bombou. E foi através, inclusive, dele que eu comecei a jogar. Eu já conhecia a série, mas na época que saiu o primeiro e o segundo, eu não tinha um PC bacana. Inclusive, eram jogos exclusivos de PC, o primeiro e o segundo, né? E eu não tinha um PC legal pra rodar os jogos, né? Nem no primeiro e nem no segundo. E o terceiro eu joguei. E, pô, apaixonei pelo game. O game é muito bom. Narrativa e tudo mais. E na época, logo em seguida, eu ganhei pra PC, já com PC legal, o 1 e o 2 também joguei. E aí depois eu descobri que a fonte era de livros, a história do Geralt, daquele universo e tudo mais. Em seguida, a CD Projekt também lançou uns quadrinhos, eu também tenho, então eu tenho todos os 3 games, tenho todos os livros, tirando o último, que é um prequel, que tá fora da saga, né? É um livro mais isolado, e tem os quadrinhos que saíram no Brasil até agora. E assim, a minha experiência com The Witcher, esse mundo criado pelo polonês Sapkowski, é extremamente amplo, vívido, muito legal. E quando eu tive contato com os livros pela primeira vez, eu comecei na ordem de lançamento. E os 2 primeiros livros, eles não são um romance, eles são compilados de contos que precedem o romance que vem em seguida, a partir do Sangue dos Elfos, que é onde começam os romances. A gente tem A Espada do Destino e O Último Desejo, que são os 2 primeiros livros, onde você tem contos, né? E é muito legal porque no game eles conseguiram abordar muito bem os temas devido à ideia de você fazer contratos, né? O Geralt, pra quem não sabe, ele é um bruxo, que seria um caçador de monstros, um mutante, que inclusive sofre preconceito por isso. O mundo nesse local já está dominado por homens, e elfos, anões e mutantes e pessoas assim sofrem preconceito, né? E existem vários reinos dos homens, os reinos do norte e tudo mais, e esses reinos estão competindo entre si. Então tem um pano de fundo bem legal. Mas além disso, a gente também tem monstros, cara, porque depois de um cataclisma onde as espécies entre homens, elfos e tudo mais, todo mundo se uniu, existiram monstros. E os bruxos são uma ordem que nasceu para combater esses monstros. No entanto, eles precisam sobreviver, eles combatem os monstros em troca de contratos por moedas. Então, assim, ele tem um monstro que está aterrorizando um vilarejo, tipo uma aranha gigante, um dragão, sei lá, algum bicho, uma quimera, alguma coisa assim. Eles vão lá, pegam um dinheiro, né, tem um valor estipulado pela cabeça do bicho num contrato. E aí eles vão lá, matam o bicho, pegam um contrato e eles vivem dessa forma. E eles não ganham muito bem, inclusive, em relação a esses contratos. E o game aborda isso muito bem nas missões secundárias, fora o arco principal, né, que seria basicamente baseado na espécie de romance. O game também tem outras abordagens, ao mesmo tempo que ele diz que a história do game é depois. Ele toma pra si algumas coisas do livro, então ele modifica, o que também não dá pra entender se é depois, né. Então, assim, pra quem conhece, não vou dar spoiler, mas os finais do livro deixam eu entender alguma coisa ali diferente. Então, dando esse apanhado geral do que é The Witcher, né, onde você tem um mundo onde tem muita política, tipo Game of Thrones, e tá rolando uma guerra de interesses, tem monstros nesse mundo, tem criaturas absurdas, tem várias raças como elfos, anões, ananicos, né, e tudo mais. Você ainda tem um grupo de seres antigos, que são a caçada selvagem, que eles têm interesse em uma pessoa específica, que seria a Ciri, né? Isso aí tá no prefácio ali dos livros e na sinopse da série. Essa Ciri é uma garota que ela tem um sangue ancestral, então assim, basicamente uma pessoa escolhida, meio aquela figura messiânica, só que no sangue dela existe um poder, uma coisa que ela herdou, obviamente, geneticamente, e aí esse poder que ela tem, essa sociedade antiga chamada caçada selvagem quer. E eles são muito poderosos e tudo mais, eles trazem o grande inverno com eles. No entanto, a história segue para outros rumos em alguns momentos. Então, eu vou me ater aos livros, tá? Mas assim, eu gostei do visual, do que foi divulgado da série, né? Em relação às minhas expectativas, o visual ficou muito legal, porque eles conseguiram atrelar um pouquinho do visual dos games, que é algo que o público gosta, e que, querendo ou não, foi o que vendeu bilhões e que
a gente sabe que é a certeza de que foi sucesso, então eles tinham que manter alguma coisa ali do que o público se identifica. Muitas pessoas, eu acho que a maioria, tá? As pessoas do mundo, tirando os poloneses, que tem o The Witcher como algo extremamente cultural para eles, porque é uma obra fantástica, é o Tolkien da Polônia, basicamente. O mundo inteiro não conhecia da mesma forma The Witcher, então depois dos games a obra foi mais divulgada desde o primeiro game, mas no terceiro, enfim, os livros venderam muito mais, né? Sapkowski ganhou um pouquinho depois da produção da CD Projekt Red, ou seja, estabelecer um visual que lembre alguma coisa dos jogos é importante para garantir esse público que já gosta, né? E eu achei legal que conseguiram manter alguma coisa. Os livros, por exemplo, o Geralt não é a figura mais bonita, mas a gente tem o Henry Cavill, que é um ator lá galã e tal, que faz o Superman e tudo mais. Mas isso é legal, e inclusive no game eles fazem também isso, é um personagem bem modelado ali no game, exatamente porque é um protagonista, né? Então é uma forma de deixar o negócio melhor ali. O Geralt é um cara no livro misterioso, que atrai as pessoas, no entanto ele é descrito como uma pessoa que não é tão bem apessoada. Então essas coisas mudou no game e na série, né? No que a gente viu da série, mas são mudanças positivas. A respeito do trailer, ele não entrega muita coisa, eu acho isso legal. Mostra alguns contos ali. Eu lembro que quando eu li os 2 primeiros livros, que são compilados de contos, eu adorei, porque a abordagem é muito parecida, inclusive, com Pulps, com aqueles contos dos Pulps, lembrando o Robert Irving Howard, inclusive, com Bram McMore e Conan, que o herói vai fazer algo e tem uma trajetória bem pontual da jornada daquele conto de início, meio e fim, assim, ele tem um objetivo e ele vai andar do ponto A ao ponto B, e isso é bacana, às vezes com um plot twist ali no meio, mas assim, como eu ia falando, eu gostei do trailer, eu acho que ele não entrega muita coisa, dá pra ver ali que tem alguns contos canônicos e muito importantes nos livros que vão ser abordados na série. Visualmente, eu não gostei muito das dríades, existe um momento na floresta que aparecem dríades e eu não gostei muito delas, eu achei que as dríades deveriam ser algo um pouquinho mais mutantes, sabe? E menos parece um povo celta que vive nas florestas cheio de galhos em si. Eu acho que o mundo do The Witcher, a fantasia dele é muito exacerbada. Há criaturas pra caramba, monstros em tudo quanto é lugar, então não custava nada deixar as dríades um pouquinho mais diferentes de humanos. Eu não gostei de algumas decisões da série porque o que eu vou falar aqui não se trata de ideologia política, e sim a minha opinião a respeito de obras que são adaptadas para uma outra mídia. Vamos dizer que eu não gostei, por exemplo, acho que tem 2 ou 3 atores negros e um asiático ali, pelo que eu vi no trailer. Não achei isso muito legal, porque a fonte base é as mitologias nórdicas, anglo-saxônicas e principalmente a polonesa. Então eu achei um pouco forçado, né, você ter negros ali no elenco. Isso é inclusão. Não. Inclusão é você pegar um filme em Nova York onde o protagonista é branco e colocar um cara negro. Pô, ali tem negro, né? Agora na Polônia, naquele período ali, não teria. No mundo nórdico não teria. É que nem o Idris Elba fazendo Heimdall. No Thor eu acho que é algo que não tinha muito a ver. Isso não é inclusão, isso é falta de tato, isso é falta de entendimento. Porque a obra se passa em um local onde você não tem pessoas daquela etnia, e aí força um pouco, né? Porque é uma série polonesa, entre aspas, de um aspecto polonês, mitológico, nórdico, de europeus, né? E é como eu pegar, fazer um filme, vamos fazer uma analogia fácil para todo mundo entender. Eu vou fazer um filme sobre a cultura indígena brasileira e eu coloco o Brad Pitt para protagonizar, coloco, sei lá, Sharon Stone, coloco um monte de atrizes e atores loiros para ser os índios. É meio complicado, não faz sentido, né? Exatamente do mesmo modo não faz sentido, porque é uma obra de ficção, mas ela é totalmente baseada em uma cultura. E mesmo na subcriação de mundos, algo que a gente estuda com vários autores, a gente tem que respeitar, sem contar que é uma propriedade intelectual que é agraciada na Polônia como a maior obra polonesa de todos os tempos, e uma das decisões lá no início era de que a protagonista Ciri fosse negra. Então, poxa, isso a gente não tá nem se preocupando com o que os poloneses vão achar da série, porque é algo que é criado por eles, pra eles, e apesar de ir para o mundo, a gente está expondo a cultura deles ao mundo. Então, espero que isso... Acredito que isso não vai afetar a narrativa da série. Acho uma decisão errada por esses pontos, porque eu acho que a pessoa mais beneficiada seria a Polônia e os seus aspectos étnicos e religiosos e mitológicos. No entanto, acredito que a Netflix, apesar da lacração aí, entre aspas, vai conseguir fazer um bom trabalho
Espero que sim. Agora, só pra deixar claro que não é preconceito meu, por exemplo, eu vi uma notícia que o comissário Gordon vai ser negro no novo filme do Batman. Eu achei isso genial, porque isso não influencia, não existe um pano de fundo atrás desse personagem que a cor dele signifique uma espécie de cultura. Não. Gotham City é uma Nova York, onde tem gente de tudo que é cor, e isso não faria diferença. Aí sim a gente tá falando de representatividade de forma coerente. Sobre o trailer, ainda tem mais alguns aspectos que eu queria pontuar. O visual da City tá muito legal. O visual do Geralt tá muito, muito bom. O Henry Cavill ficou muito bem. A roupa, a espada, o carpeado, tudo que a gente viu. E assim, cara, eu tenho medo, porque a Netflix fez muitas séries boas que ela cancelou. Muitas não. Algumas séries boas que ela cancelou, como Marco Polo, que pra mim é uma série muito bem escrita, muito bem produzida, com efeitos fantásticos. E ela cancelou. E agora ela tá apostando em The Witcher, né, que é uma série fantástica e que pode ser excelente, ela pode cancelar. E também ela aposta em muita série, no quantitativo, né, muita série por ano, e muitas são muito ruins. Então, esse é meu medo, em relação ao trabalho da Netflix. E fora isso, as minhas críticas são apenas essas. Achei o trailer legal, algumas coisas ali, a ação e tal. Muita gente criticou as expressões do Henry Cavill, dizendo que ele é muito expressivo e que o Geralt não seria tanto, mas a gente tem que ver que nessa mídia, que é uma série, ele tem que passar alguma mensagem ali, até porque o Geralt não fala muito às vezes, ele tá ali nas situações, as pessoas estão agindo e ele tá observando, então é muito importante que a gente saiba que é uma outra mídia e que pode dar certo ou não. Acredito que ele é um ator bom, que ele fez alguns filmes muito legais, então vamos esperar para ver o resultado. As minhas expectativas são medianas, exatamente porque eu temo pela Netflix, mas eu sei que a obra original é muito boa. Vamos esperar. Essa é a minha opinião. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Dá um like, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. E dá uma curtida aí, aperta no sininho para receber notificação. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!